Vai projetar? Pode colocar, por favor. João 14. Jesus começa o texto dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Em mim. Pode seguir. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que eu farei? Voltarei e vos receberei. Para quem? Para mim mesmo. Para mim mesmo. Para quê? Onde eu estou, para que onde eu estou, lá no céu, estejais vós também. Pode seguir. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, vamos falar juntos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Jesus é o único e suficiente Salvador. Com base nesse texto, ele desceu dos céus, ele estava no princípio com Deus, ele é Deus, ele é Criador. Vejam, quando ele diz aí nesse texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí ele não disse assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele usou o termo vem? Porque ele é o próprio Deus. Ele disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, que sou eu mesmo, a não ser através de mim mesmo, que estou aqui como filho. Quando ele fez essa afirmação, isso gerou uma inquietação, e logo em seguida, Filipe, nesse mesmo texto, depois vocês podem ler, Filipe falou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos, isso nos basta. Aí ele responde para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha que coisa, Jesus é o próprio Deus que desceu dos céus, encarnou. Ele é o Deus criador deste mundo. João capítulo 1 diz assim, João capítulo 1, a partir dos primeiros versos: no princípio era o verbo, E o verbo e o verbo estava com Deus, E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele é o Criador deste universo. Jesus é o próprio Deus, Ele é o Salvador, e Ele é também o Criador deste universo. Ele é o seu Criador, Ele é o meu Criador. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para vivermos em adoração a Ele. Ele é o único e suficiente Salvador, porque Ele é Deus e porque Ele encarnou. Ele é o Criador. Segundo lugar, Ele é o único e suficiente Salvador, porque Ele desceu dos céus. Também já foi lido o texto. Jesus desceu dos céus. Verso 14 de João capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Esse Deus Todo-Poderoso desceu dos céus. Ele desceu porque ele olhou para a sua criação e falou: o povo se desviou de mim, se afastou de mim, perdeu o rumo. E ele fez várias coisas para chamar a atenção do povo, e o povo não se voltava para ele. Aí ele resolve descer dos céus, identificando-se conosco. Ele desce e passa a viver conosco. O texto diz que ele humilhou-se, esvaziou-se. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, sendo reconhecido em figura humana. Ele esvaziou a si mesmo, mas ele não deixou de ser quem ele é. Ele é o único capaz de esvaziar-se sem perder quem ele é. Ele continua sendo o Senhor absoluto de todo o universo. Amém.
Ele esvaziou-se sim da sua glória para identificar-se comigo e com você, para chamar a sua atenção, para chamar a minha atenção, para que nós percebêssemos que o Deus Todo-Poderoso do universo nos ama tanto, que se fez como um de nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo e estabelecer um relacionamento com Ele, e então depois Ele nos levar para viver com Ele. Aleluia, na sua casa. Glória a Deus. Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele encarnou. Ele não reencarnou, Ele encarnou, como diz João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Então vejam, por que Jesus é o único e suficiente Salvador? Porque Ele é Deus e Criador. Segundo lugar, porque Ele desceu, Ele esvaziou-se, Ele encarnou para se identificar conosco. Ele veio estar conosco. Terceiro lugar, Ele é o único e suficiente Salvador, porque Ele deu a sua vida por causa dos nossos pecados. Não há em nenhuma religião solução para o pecado da raça humana, a não ser em Jesus e no sacrifício que Ele fez. Não existe solução nenhuma para o pecado. Não existe nenhuma outra forma de solução para o pecado, senão o sacrifício perfeito, santo, poderoso, celestial, divino, amoroso que Jesus fez na cruz. Ele recebeu sobre si a punição dos pecados de toda a raça humana, de todas as épocas, desde Adão até a última pessoa que nascer. Todos os pecados foram lançados sobre Jesus. Ele pagou o preço do seu pecado. Ele pagou o preço do meu pecado. Ele pagou o preço dos pecados da raça humana inteira, de todas as épocas, de todas as gerações. Portanto, se Ele pagou, só nele há perdão. Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 8: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus tremendo! Que amor sobrenatural é esse, que olha para uma criação que o rejeitou, virou as costas para Ele, mas Ele ama essa geração tanto, que Ele prova que ama. E qual é a prova? Ele vem e envia o seu Filho, a pessoa de Jesus, que vem e morre na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Ele recebe a punição dos nossos pecados para nos oferecer o perdão. Só há perdão de pecados na pessoa de Jesus. Quem nele crer será salvo. Quem todavia se mantém rebelde contra ele não terá a vida. Mas sobre essa pessoa que não crê nele permanece a ira de Deus. Só em Jesus há solução para os pecados de toda e qualquer pessoa. Jesus pagou o preço. Ele sofreu na cruz. Agora, um pouco tempo antes dele vir ao mundo, mais ou menos 500 anos antes dele nascer por Maria, um artista pintou um quadro de Jesus, descreveu um quadro, registrou o momento dele na cruz. Isaías capítulo 53 descreve 500 anos antes, Jesus na cruz, recebendo a culpa, a punição dos pecados de toda a raça humana. Por isso, só Ele pode perdoar pecados. Por isso, só Ele é o único e suficiente Salvador. O que diz Isaías 53? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele. Como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Claro que não tinha aparência nem formosura. Ele tinha levado uma surra tremenda na manhã daquela sexta-feira. Na noite de quinta para sexta, ele passou a noite sendo zombado, cuspido, esbofeteado, sofrendo. Depois de levar uma surra em praça pública, assim, 39 chicotadas, ele sai carregando madeiro pelas ruas tortuosas, cheias de pedras de Jerusalém, até fora da cidade, sangrando por todo lado, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Lá na cruz, pregado mãos e pés,
Depois ele ainda padece ali toda a dor que o seu corpo físico estava sofrendo. E aí Isaías escreve: ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E ainda hoje tem gente escondendo o rosto de Jesus. Tem gente ainda desprezando Jesus. Ainda tem. Mas aqueles que tiram a mão da face, que desvendam os olhos e olham para Jesus, recebe dele perdão de pecados, recebe dele a salvação, recebe uma nova vida aqui e vai viver eternamente com ele. Amém. Mas Isaías continua dizendo: e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas dores. As nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. O final de Isaías 53 é assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu justo, com seu sacrifício, justificará a muitos. Jesus é o único que pode perdoar pecados, é o único que pode salvar você, porque é o único que padeceu no seu lugar. Ele recebeu o castigo dos pecados que você cometeu, dos pensamentos, das palavras, das ações, dos gestos, das atitudes. Ele já foi castigado por isso. E ele oferece o perdão a você. Você pode ter o perdão completo de seus pecados. Pode ser justificado por Jesus, se tão somente manifestar fé nele e entregar sua vida a ele. Ele é o único e suficiente Salvador, porque ele deu a sua vida por nós. Quarto lugar, por que Jesus é o único e suficiente Salvador? Porque só ele é mediador. Não existe outro. João 14,6, que já lemos aqui hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fez essa afirmação não dizendo se eu sou um dos caminhos. E há uma crença popular aí assim: não, todos os caminhos levam a Deus. Qualquer religião é boa porque leva para Deus. Não é verdade. Jesus é o único que leva alguém à presença de Deus. Aleluia. Não existe outro caminho, não existe outra porta. Ele mesmo afirmou: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Meus amados, é só Jesus. Ele é o único mediador. E também 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a Bíblia Sagrada diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. Um único jeito de salvação é na pessoa de Jesus. Só ele é mediador. Em quinto e último lugar, Jesus é o único e suficiente Salvador, porque ele prometeu preparar um lugar para nós e garantiu que vai voltar para nos buscar. É o texto que foi lido na abertura deste culto. É o texto que lemos no início desta mensagem. É o texto de João 14. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, eu voltarei. Como eu anseio por isso. Aleluia. Ver o meu Senhor voltando. Aleluia. Se Deus me der vida até aquele dia, que eu não sei, pode ser hoje. Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar daqui a 100 anos. Para mim não faz a menor diferença, porque eu estou firmado nele. Amém. E não me importa se eu vou encontrá-lo porque ele vem aqui nas nuvens e nos issa para estar com ele, ou se por esse corpo termina a sua utilidade
os olhos se fecham e eu parto daqui para viver eternamente com Ele. Não tenho nenhum problema com isso, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida, para guardar a minha salvação, para cumprir a promessa dEle, para me levar para estar com Ele. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em todo aquele que nele crê, Ele habita em todo aquele que se entrega a Ele, e esses têm a garantia de ir morar eternamente com Ele na sua casa. Glória a Deus. Eu gosto desse texto, ele fala assim: e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você foi criado para viver com Jesus, então precisa entregar sua vida a Ele. Por que que tem que entregar? Porque só aquele que nele crê é que recebe a salvação. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu que filho deu seu Filho unigênito a morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, e não pereça. E o verso 17, que a gente para no 16. O 17 diz: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Estão entendendo por que a gente vem para a rua fazer um culto? Que você às vezes tem problema de entrar ali naquela porta, mas você precisa ouvir e entender bem essa mensagem. Por isso a gente vem do lado de fora, para tornar mais acessível a você, porque Jesus veio por causa de você, salvar você, dar uma nova vida para você aqui e agora, e a vida eterna com Ele no céu. Aleluias, meu Deus. Então cada pessoa precisa entregar a vida a Ele, porque em João capítulo 1, verso 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Ele quer tornar você filho dele. Eu quero animar você a tomar uma decisão hoje. Amém. E falar: eu entrego minha vida a Jesus. Pai, faz assim. Eu quero receber dele a salvação. Eu quero receber dele o perdão dos pecados. Eu quero receber dele a nova vida. Amém, meu E Deus. sabe por que você precisa fazer isso? Porque só Jesus tornou-se carne para fazer de você uma pessoa espiritual. Só Jesus tornou-se terreno para fazer de mim e de você uma pessoa celestial. Amém, Jesus. Só Jesus Cristo sofreu a punição dos nossos pecados para nos oferecer o completo perdão dos nossos Aleluias, pecados. meu Deus. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. Jesus desceu à terra para que pudéssemos ir para os céus. E Jesus se denominou Filho do Homem para que eu e você pudéssemos nos chamar filhos de Deus. Amém. Só Jesus salva. Aleluias. Jesus é o único e suficiente Salvador. Não há possibilidade alguma de alguém ir a Deus, ou ir aos céus, ou ter perdão de pecados, ou receber nova vida, a não ser colocando sua vida nas mãos de Jesus. Eu quero convidar você para fazer isso agora. Eu fiz isso há vários anos atrás. Para dizer a verdade, há 50 anos atrás. 51 anos atrás. Eu tinha 17 anos quando eu fiz a minha decisão. Num sábado à noite, dia 20 de janeiro de 1973, eu entreguei minha vida a Jesus. Estou seguindo desde então. Faz 51 anos, tenho 68. E tem sido uma nova vida desde os meus 17 anos. Amém, glória a Deus. Perdi 17. Perdi 17, porque não sabia que podia ter nova vida em Jesus. Mas naquele dia, Ele me deu o perdão dos pecados, Ele me deu uma nova vida, Ele me deu a garantia, a certeza, a convicção de uma vida eterna com Ele. Ele me deu Glória sentido para a minha existência. E Ele quer fazer tudo isso com você. Amém. Quero convidar você a fechar seus olhos. Onde você está? Mesmo quem estiver dentro de casa, que está ouvindo atentamente esta mensagem do Evangelho, do amor e do perdão de Deus, você pode agora tomar a decisão entregando sua vida a Jesus. Como dezenas de pessoas que estão aqui já fizeram, cada uma no seu tempo, você pode orar agora e dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e meu Senhor. Eu te agradeço porque me aceitas como eu sou, Aleluia.
e perdoas os meus pecados. Toma conta da minha vida, salva-me e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Aleluias, meu Deus. Se você estiver fazendo essa oração com sinceridade, Jesus está ouvindo você. Mesmo que você esteja pronunciando só na sua mente, Ele é capaz de ouvir os seus pensamentos. Ele ama você, Ele conhece você, e hoje Ele decidiu salvar você. Mas você precisa tomar a decisão. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está nos ouvindo agora, tanto aqui, quanto quem estiver perto de casa, dentro de casa, na calçada, em qualquer lugar. Pedir que o Teu Espírito continue falando em cada mente, em cada coração, e levando cada um a tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar-se a Jesus, recebendo dele o perdão, uma nova vida e a garantia da vida eterna com o Senhor nos céus. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo. Continue falando conosco, pois nós assim te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.